Josué, capítulo 7, versículo de 8 a 12. Amém? Antes de eu ler, dá uma olhadinha para mim que eu vou explicar o contexto dessa palavra aqui. O Senhor lhe entregou a Josué e os israelitas a cidade de Jericó. Vocês conhecem essa passagem, né? Eles rodearam a cidade de Jericó e gritaram, e os muros caíram, eles tomaram a cidade. Sendo que o Senhor, quando ele entregou a cidade, ele determinou que ao invadir a cidade, tudo fosse destruído, que eles não guardassem nada, principalmente coisas que eram oferecidas a outros deuses, que não trouxessem nada para o arraial do povo cristão. Não podia fazer isso. Essa foi a ordem que o Senhor deu. Vocês vencerão, mas queimem tudo, não tragam nada de lá. Só que sempre tem alguém, né, que precisa desobedecer, e Acã chegou lá, ele viu uma barra, 2,4 acho que quilos de ouro, né, assim está relatado. Viu também uma capa feita na Babilônia, viu também outras coisas lá, e ele resolve esconder aquilo. Puxa, tão valioso, tão bonito, o que tem eu levar? Isso aqui não vou destruir não, vou levar. E o que aconteceu? Os israelitas foram invadir a cidade de Ai. Aí o que eles fizeram? Sempre mandam os espias para ver como é que é a cidade, o exército, para ver o grau de dificuldade para invadir a cidade. E os espias foram lá e disseram: olha, não precisa de todo o exército não, é muito fácil. Essa cidade vai ser barbada, muito fácil. Não precisa levar todo mundo, você só leva uns 3.000 homens, vai ser o suficiente. E assim foi feito, foram os 3.000 homens, só que chegaram lá, perderam a batalha, sofreram, penaram e perderam mesmo a batalha, foram corridos de lá. Então, né, dentro desse contexto que nós vamos ler essa passagem de Josué, capítulo 7, versículo 8. Josué se dirigindo ao Senhor, e ele diz assim: que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos, Senhor, que tu quebrantes o nosso coração nessa noite, que essa palavra seja para nós como semente para dar fruto em nossa vida. Usa a minha vida, Senhor, que assim como louvamos hoje, que eu diminua, Senhor, para que tu cresças, em nome de Jesus, amém. Percebam, irmãos, que o contexto dessa passagem, o pecado de uma pessoa causou um dano enorme a todo o povo de Israel. Ele, no momento que ele pegou aquilo, certamente era uma atitude individual. Bom, sou eu que estou fazendo, é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Em momento nenhum Acã teve a percepção de que ele fazia parte de um corpo, assim como Paulo fala da igreja, que nós somos o corpo místico de Cristo, onde Jesus é a cabeça e nós os membros. Então, se o nosso corpo, um dedo mínimo do nosso corpo está machucado, todo o corpo é afetado, todo o corpo sente. Se um órgão do nosso corpo está doente, todo o corpo adoece junto com esse órgão, porque há uma unidade, há uma comunhão e todos estão entrelaçados. E aqui não foi diferente. Acã, apesar de ter agido sozinho, apesar de toda a responsabilidade do que ele fez ser dele, o seu pecado causou um dano a todo o povo de Israel. E Deus foi muito duro, dizendo: olha,
Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores de destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus está ensinando com essas palavras ao povo que Deus ele não habita onde não há santidade, onde não há um povo separado. Por isso a igreja é um povo separado do mundo para Deus, porque somos templos do Espírito Santo de Deus, e porque Deus que habita nessa igreja, ele não pode coabitar com o mundo, ele não pode coabitar com o pecado, com uma vida totalmente distanciada da palavra. Aqui não foi diferente. E Deus ele chama a santidade aqueles que são aliançados com ele. Deus habita em pessoas, em servos que são separados e consagrados para ele. A santidade é um chamado para nós rejeitarmos as coisas do mundo, rejeitarmos a nossa natureza humana, para a gente viver segundo a vontade de Deus. Se a igreja é santa, irmãos, é porque o seu povo é santo. Se a igreja não é santa, é porque o povo não é santo. A gente muitas vezes perde de vista a dimensão do pecado, porque nós, como eu falei no início do culto hoje, nós temos o hábito de individualizar as coisas, ou seja, a minha vida é problema meu, o que eu faço só diz respeito a mim, e o que eu faço, eu vou assumir as consequências. Mas a palavra de hoje está nos mostrando que não é assim. Quando a gente vive em comunhão, seja na nossa família, seja na família que é a igreja, nós somos corresponsáveis pelas vidas um dos outros, porque o meu pecado, ele fere e contamina o corpo, do qual todos fazem parte. Eu não sou sozinho o corpo de Cristo, mas é toda a igreja. E quando eu peco, irmãos, eu estou atingindo a minha família, a minha casa, e eu estou atingindo o corpo do qual eu pertenço, que é a igreja. O grau de santidade da igreja está na santidade do seu povo. Se a igreja, na sua totalidade, é de pessoas verdadeiramente santas, separadas para Deus, pessoas que rejeitam o pecado, confessando a Deus e pedindo perdão constantemente, nós vamos ter uma igreja verdadeiramente santa. Então o grau de santidade está diretamente relacionado à santidade do seu povo. E aqui, como Acã fez, nós muitas vezes acabamos fazendo também. A vida espiritual de cada um de nós vai resultar na qualidade da vida espiritual da nossa família e da nossa igreja. Eu não tenho como pecar sem atingir a vocês. Eu não tenho como pecar sem atingir a minha família. Porque há uma comunhão, há uma unidade, há um laço estabelecido por Deus ali que vai muito além da dimensão humana. Muitas vezes, como Acã, trazemos para dentro do nosso lar práticas e comportamentos que afetam a santidade, tanto da nossa igreja quanto da nossa família. Os despojos que Deus proibiu que fossem trazidos contaminaram, e Deus falou: enquanto isso estiver aí, eu não estarei com vocês. Irmãos, nós somos chamados a rever quais os despojos que a gente, talvez até involuntariamente, a gente traga para dentro dos nossos lares, seja pela nossa própria natureza humana, ou seja por aquilo que trazemos do mundo. Como eu falei hoje pela manhã, irmãos, a dimensão do nosso pecado, nós precisamos entender isso, vai muito além do individual. Na Igreja Católica existe no início da missa, uma oração que é de confissão dos pecados, onde todos oram juntos,
dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e por aí vai. Para a igreja entender que o meu pecado fere a minha vida espiritual, vai contra a vontade de Deus, mas fere também a igreja. E isso aumenta a responsabilidade de buscarmos uma vida santa. Ao pregar pela manhã hoje, eu dizia justamente isso, como eu falei no início do culto. A nossa mania de individualizar, de achar que nós somos o centro das coisas e que a nossa vida, a nossa existência só diz respeito a nós mesmos, nos faz perder totalmente a dimensão da igreja, do que é igreja, do que é pecado. Como eu falei no início, quando nós vamos fazer uma revisão de vida acerca dos pecados que nós cometemos, e o cristão tem que estar sempre fazendo isso, nós nos focamos em coisas muito particulares. O que eu fiz, né? O que eu fiz? Hoje eu falei tal palavrão, hoje eu agi de uma forma errada com uma pessoa. Mas o pecado tem uma dimensão muito maior do que isso, irmãos. Eu falava hoje pela manhã, como já falei aqui no culto da noite, que o sistema do mundo, o mundanismo, é algo que está entrando na igreja e nas nossas vidas. E isso é pecado, pecado que entra no nosso coração, na nossa mente, sem que a gente perceba, e na igreja. E sem que a gente se dê conta, muitas das nossas atitudes, sem que a gente se dê conta, muitas das nossas decisões, maneiras de pensar, muitas das nossas avaliações estão impregnadas pelo mundanismo e pelo pecado que nele há. Não é puramente algo à luz da palavra de Deus, mas há uma contaminação, porque o mundanismo ele entra na igreja e ele entra também na nossa vida. Então, ao refletirmos sobre os nossos pecados, nós temos que ir muito além de atos isolados e avaliarmos se a nossa conduta ela está impregnada pela forma do mundo pensar, agir e viver. A minha vida com Deus e a minha vida na igreja, a minha vida com a minha família, será que é puramente à luz da palavra de Deus, ou será que é um misto daquilo que a palavra me chama a fazer com aquelas coisas que a gente na interação do mundo vai absorvendo para o nosso coração e para a nossa mente? Então o pecado é algo muito mais amplo do que a gente imagina. E nós somos chamados, irmãos, nesse período de preparação para a Semana Santa, em que eu procuro aprofundar um pouco mais a questão do pecado, nós somos chamados a rever quais os despojos que nós temos em nossa vida, que tem atrapalhado a nossa santidade, que não está atingindo só a nossa vida, mas que está atingindo o corpo de Cristo, que é a igreja e a nossa família. Muitos despojos que são motivados ou que vêm plenamente da nossa própria condição humana e outras coisas que nós trazemos do mundo. O primeiro deles que nós vamos refletir nessa noite é o egoísmo. O egoísmo é algo muito tênue dentro do nosso coração e a gente muitas vezes nem percebe que está sendo egoísta. Existem às vezes atitudes que demonstram um egoísmo muito grande, mas nas pequenas coisas, às vezes de forma bem disfarçada, a gente é egoísta. Se nós avaliarmos dentro da nossa vida familiar e a nossa vida de igreja, quantas vezes nós criamos a nossa zona de conforto e nós vivemos muito mais em função das nossas expectativas, necessidades, do que em função das expectativas e necessidades dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo. E a gente descuida disso, porque nós somos chamados a ter um amor ágape, ou seja, o que é o amor ágape? É eu amar gratuitamente, não o amor que corresponde àquilo que recebe, mas aquele amor que é motivado por si mesmo, pelo próprio amor. Ele não vem em resposta, ele não vem em retribuição, mas ele vem gratuitamente, assim como é o amor de Deus, o amor ágape.
Só que em lugar disso, irmãos, muitas vezes nós estamos muito mais voltados para receber do que para dar. E nós vemos uma igreja no mundo de hoje contaminada por isso. Uma igreja que tem buscado muito mais receber de Deus do que servir a Deus. Eu creio, irmãos, que ao entrar numa igreja, eu não tenho que entrar com o coração de quem está indo fazer o favor de visitar a Deus, mas entrar como alguém que está necessitando beber da fonte que é Deus. Porque a gente precisa ardentemente de Deus a todo tempo e a toda hora. E aqui é um lugar onde por excelência Deus fala aos nossos corações. Porque é um lugar que em meio a toda a nossa vida agitada nós separamos para Deus. E muitas vezes, irmãos, ao entrar por essa porta, a gente tem que entrar com o coração de servo. Aquele que vem para adorar a Deus, aquele que vem para orar pelo corpo, pela família, para ser um instrumento de bênção através da oração de intercessão, aquele que vem para dar, para abençoar as vidas que estão aqui. Creiam, a gente não vai sair daqui sem receber se fizer isso. Nós vamos receber muito mais do que a gente dá, muito mais. Mas precisamos, irmãos, estar alertas a isso, porque mesmo dentro da nossa casa, muitas vezes a gente vive nesse espírito de receber mais do que dá. A gente vive dentro da nossa casa, cria aquela zona de conforto. O meu almoço está na hora, porque fizeram o almoço, colocaram ali, a minha roupa está lavada, está tudo em ordem. Eu já trouxe muitas vezes, o homem que trabalha fora, não, já coloquei sustento dentro de casa, tá, mas e todo mais? Nós temos que participar de tudo. A família onde nós vivemos, que Deus nos colocou, ela é carente muito mais do que o pão e do que a água. Ela é carente da nossa presença, ela é carente da nossa atenção, ela é carente da nossa participação, ela é carente do nosso envolvimento, ela é carente da nossa ajuda. Assim como a igreja também é carente da nossa atenção, da nossa ajuda, da nossa participação. E será que a nossa vida, o nosso coração está dessa forma para Deus? Irmãos, eu creio que Deus nos criou para abençoar. A nossa vida, quando está nas mãos de Deus, é uma vida abençoadora. Nunca é uma vida voltada para si mesmo. A vida de Cristo não foi voltada para Ele mesmo. E Ele disse, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então já está anulando todo o pensamento de buscar, de querer para si, porque Ele diz, anula a você mesmo. Anular a si mesmo é dizer, abre mão das suas expectativas, abre mão daquilo que você quer para você, toma a sua cruz e siga-me. E esse é o Espírito, irmãos. Um segundo despojo que muitas vezes entra na nossa vida e a gente não percebe é a idolatria. Poxa, pastor, mas eu não adoro outro Deus. Mas a idolatria vai muito além de você adorar outro Deus. Toda vez que nós colocamos algo ou alguém em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos idolatrando. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. E a única maneira de nós avaliarmos isso é nós olharmos para o nosso, como a gente usa o nosso tempo. Como a gente usa o nosso tempo. Quanto tempo eu tenho tido para Deus e quanto tempo eu tenho tido para demais coisas. É um termômetro perfeito para a gente avaliar se Deus é o primeiro na nossa vida. E a gente vai ver muitas vezes que muito pouco tempo ou nenhum tem sobrado para Deus. Muitas vezes, irmãos, e Jesus disse isso, aonde está o teu tesouro, é ali que você vai colocar o seu coração. E a gente vê dentro da igreja, e a igreja evangélica, quando houve a reforma, um dos pontos que a igreja evangélica se levantou contra a igreja católica foi por causa da idolatria, por fazer imagens, e hoje a igreja evangélica, ela comete o mesmo erro, quando cristãos idolatram pastores, quando cristãos idolatram instrumentos, dizendo atribuindo a ele poderes, seja rosa ungida, seja lá o que for, atribuindo a essas coisas poder,
como se ela fosse resolver o problema e não Deus. Cantores gospels que são tratados como deuses. O bispo Primaz uma vez nos deu um testemunho falando acerca da idolatria, dizendo isso. Olha, eu estava lá na igreja, uma irmã veio, bispo, ora por mim. Ele falou, eu vou orar por você, irmã, mas você pode orar também. Ah, não, mas bispo orando é outra coisa. Bispo é assim com Deus, isso é idolatria. Não existe uma hierarquia, que Deus é supremo, Ele é único, é Ele que faz. E todos nós somos filhos. A questão do pastor é um ministério levantado para estar à frente da igreja, mas a sua oração tem tanto poder quanto a de um pastor, se você orar com fé. Mas isso é idolatria, atribuir poder a coisas. A igreja está impregnada disso hoje. Pessoas que entram na igreja, puxa, mas logo hoje não é o pastor, eu trouxe um visitante e é outro que está aí pregando, é um diácono, puxa vida, logo hoje não é o pastor. Isso é idolatria, porque importa que Deus fale. Não é quem Deus levantou naquela noite para estar à frente, mas importa que seja Deus falando, porque todo o poder, toda a glória e toda a honra é para Deus. Isso é idolatria e está dentro da televisão, e está dentro dos nossos lares. Televisão, quanto tempo se perde em internet? Acho que a internet hoje já tomou até a frente da televisão. Eu nunca acho que a televisão perdeu um terreno muito grande hoje para as redes sociais, para a internet. Quanto tempo da nossa vida é gasto em rede social? Quanto tempo da nossa vida ficamos de frente para um celular? Se isso tem ocupado tanto tempo do nosso dia e da nossa vida, está na hora da gente se preocupar. Por que Deus não está ocupando mais tempo do que o Zap, mais tempo do que o Facebook? Vamos avaliar isso. Ainda que a gente queira dizer que não, mas aonde a gente se dedica mais é ali que está o nosso coração. E isso é idolatria, você colocar alguém no lugar de Deus. Ainda que você não adore quem você botou no lugar de Deus, mas se botou no lugar de Deus é idolatria, porque Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele, só Ele. Outro dos despojos que trazemos para a nossa vida é a impureza do mundo. Muitas vezes trazemos para dentro do nosso lar objetos ou práticas que são estranhas à nossa fé ou contrárias ao Evangelho. Isso aí a gente pode incluir o CDzinho pirata, nada demais, que isso, estava baratinho, né? Comprei o CD pirata, poxa, nada demais isso. Mas é crime, irmãos, isso é ilícito. O cristão não tem que ter CD pirata. Você está trazendo um despojo para dentro da tua casa que está afetando a tua vida de santidade. Olha o que Deus falou lá: não estarei com vocês enquanto essas coisas estiverem aí. A gente tem que ter cuidado com o que a gente bota dentro da nossa casa. Gatonete, né? Objetos que são atribuídos, que se atribuem a poderes. E muitas vezes objeto gospel, né? Coisas que às vezes eu fico até de cabelo em pé. Eu estava falando hoje pela manhã, que eu escutei no rádio. Se eu pudesse, se fosse uma fita, eu pudesse acho que voltar para escutar de novo, eu teria feito, porque eu não acreditei no que eu ouvi. Falando, olha, todos os casais que estão com problema de relacionamento sexual, não faltem o culto de sábado, que o bispo fulano de tal vai picar o lençol dele, vai trazer os pedacinhos e você vai botar na sua cama para a sua vida sexual ser resolvida. Pelo amor de Deus, cara. Agora é lençol que resolve. Eu fico até com medo de pensar o que vem nesse lençol, né? Porque é um lençol que ele... E creiam, gente, eu duvido se essa igreja não encheu de gente para pegar pedacinhos de lençol. Isso é um absurdo. Isso aí, gente, é despojo. Isso é despojo, é coisa que não pode estar dentro da nossa casa, ainda que venha da igreja, é despojo. Isso é contrário à vontade de Deus, é impureza, não é algo puro para estar dentro da nossa casa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O que está entrando na nossa casa? Muito cuidado com isso. Eu lembro que na empresa que eu citei esse exemplo de manhã também, a empresa que eu trabalhava, a minha chefe, ela era evangélica e ela queria que a empresa desse certo de qualquer jeito, só que a empresa tinha inúmeras práticas ilícitas, e Deus falou aqui, ó, onde essas coisas estão, eu não estou presente, mas queria que Deus abençoasse, que a empresa prosperasse ainda assim.
E ela chamava cada figura para lá que eu ficava de cabelo em pé. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem sabia que a igreja evangélica, né, tinha pessoas assim. Um chegou lá, cada culto que ele fazia, ele via cobra passando, via um monte de coisa, não conseguia ver nada daquilo. A outra sentou assim com a gente, falou, aqui no meio tem um traidor. Fica um olhando para a cara do outro. Traidor em que a gente é funcionário ali, trair de que forma, né? A outra chegou lá com um vidro de óleo e saiu passando aquilo em tudo quanto ela... Não, passa aqui na porta. Aí passa, nas cadeiras, passa nas cadeiras. Eu falei, meu Deus, isso é despacho. O que tem isso a ver com evangelismo? Gente, isso aí está atribuindo poder a algo, e o poder é de Deus. Eu posso orar daqui e Deus fazer um milagre longe daqui, porque para Deus não tem distância, não tem espaço. Deus, ele pode até usar um momento que você está com um símbolo, mas não é o símbolo que faz isso. Eu falei pela manhã, quando a gente usa o óleo aqui, irmãos, eu sou muito cuidadoso ao usar isso, porque a igreja gosta de receber unção de óleo, mas eu sempre que uso isso, eu esclareço, irmãos, não tem poder nenhum nesse óleo. O poder é de Deus. O óleo é um sinal de uma realidade espiritual que está acontecendo, um sinal, nada mais. Então, ele tá tornando visível para nós algo que está acontecendo na esfera espiritual. No momento que eu pego esse óleo e abençoo você, você está sendo verdadeiramente abençoado, não pelo óleo. Deus está abençoando você naquele momento, e o óleo está servindo de sinal para você que isso está acontecendo. Porque nós sabemos que o homem tem dificuldade de enxergar o que não está ao alcance dos seus sentidos. Então Deus permite os sinais para ajudar o homem a compreender uma realidade espiritual que está acontecendo. Falei pela manhã também, as águas do batismo, não há poder naquela água. Aquilo ali é uma manifestação pública de algo que já aconteceu lá atrás na sua vida. Você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai passar pelas águas para declarar publicamente isso. E as águas sinalizam essa realidade. Quando você é mergulhado, é o velho homem que emerge, quando você levanta, o novo homem. Não que isso esteja acontecendo ali através da água, já aconteceu. Aquilo ali é uma declaração pública. Agora, Deus pode fazer alguma coisa ali? Pode, Ele pode fazer naquela hora um milagre, mas não porque a água tem poder, é porque Deus tem poder. Eu dei esse testemunho de manhã. Quando eu fui batizado, eu estava sofrendo de uma doença chamada depressão, que é a doença do século, e eu estava com esse problema, tomando medicação, e na semana de eu ser batizado, eu tive que dobrar a medicação. Não, a médica dobrou a medicação porque eu tinha piorado, e ao passar pelas águas eu fui curado. Mas não porque a água me curou. Não vou lá com a garrafa, me dá essa água, pelo amor de Deus, que isso aí tem poder. Não tem. Deus, aprove a Deus fazer aquilo naquele momento, mas não porque a água tenha poder. A igreja tem que entender isso, gente. A gente acaba trazendo coisas para dentro da nossa casa que não são bênção, que vêm para prejudicar a vida espiritual do nosso lar. Um outro despojo, irmãos, que tem entrado nas nossas casas até contra a nossa vontade, é a imoralidade. Amados irmãos, se você liga uma televisão hoje, ainda que você não deseje ter pornografia ou coisas do tipo dentro da sua casa, você acaba, acho que, abrindo uma janela para entrar dentro da sua casa, porque tudo na televisão hoje é apelativo, programas apelativos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Irmãos, a internet, ela dá acesso à pornografia num simples clique. Você nem precisa de senha para acessar a pornografia, está lá oferecendo facilmente para todo mundo. E acreditem, irmãos, a igreja tem vivido um problema sério com isso, com pornografia. Muitos cristãos estão envolvidos em pornografia. E sabe por que isso? Porque é uma doença. Eu estava ouvindo de uma psicóloga que a pessoa viciada em pornografia, ela tem tanta dificuldade de abandonar quanto uma pessoa que é viciada em cocaína. Diz que a dificuldade é a mesma. O grau de dificuldade de abandonar o vício é o mesmo, para você ver o perigo e o problema que é isso. Se alguém entrou nesse problema e está com esse vício, procura ajuda, porque sozinho é muito difícil de sair. E irmãos, isso aí está dentro dos nossos lares. Muitas vezes o nosso filho está lá na internet, graças a Deus que o meu filho está lá, fica em casa, que bênção. Não anda aí na rua, está sempre em casa lá na internet.
Vigia o que ele está olhando ali, porque existem situações que a pornografia até entra sem que você clique, como você vê, já está na tela. A gente precisa ter cuidado. Mas pornografia, você não tinha nem que estar falando disso na igreja. Tenho sim, irmãos, creiam, tenho. Muitos cristãos estão tendo esse problema com pornografia, e isso eu posso dizer porque a gente lida com a igreja, até em gabinete, pessoas têm essa dificuldade, vêm pedir ajuda, e precisam às vezes de um acompanhamento, até de um psicólogo, para sair disso. Não é fácil, é um vício tão grave, não vou dizer tão grave que a cocaína é um vício grave, mas de um grau de dificuldade tão grande quanto a cocaína, isso dito por uma psicóloga, que acompanha esses casos. Então que a gente seja alerta para isso, que a gente tenha um filtro para aquilo que a gente vê na televisão, para aquilo que entra na nossa casa, que a gente filtre isso, irmãos, que isso é despojo. Se a gente tratar isso com naturalidade, e o problema é que o mundo nos leva a encarar isso com naturalidade, porque a gente vê em todo lugar e vê tanto que banaliza, se torna aparecer na televisão. O que tem cansado de ver isso? A gente banaliza, mas aquilo ali é despojo que está entrando dentro da nossa casa. Não vou dizer que, irmãos, você vai pegar a sua televisão hoje, jogar pela janela e quebrar, mas que a gente tenha pelo menos um pouco de preocupação em relação a isso, que não seja tão descuidado. Existem programas que a gente sabe que vem embutido neles pornografia, mensagens ilícitas, novela. Então, gente, só prega o que é contrário ao evangelho. O título é muito bonito, aquela novela Laços de Família. Todas as famílias que existiram acabaram, mas o nome era Laços de Família. Eu não entendi por que aquele nome. Agora tem uma aí que é tal de amor, não sei o que lá, que não tem nada de amor naquilo ali também. Então, gente, isso aí, cara, é muito danoso para dentro dos nossos lares. A gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Um outro despojo, irmãos, é o nosso comportamento, né? Que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Muitas vezes a gente se comporta, como eu falei no início, o nosso comportamento está impregnado de uma filosofia do mundo. A nossa maneira de se comportar, muitas vezes, está manchada, está poluída por essa visão do mundo, por esse sistema do mundo. E o sistema do mundo, quem reina no sistema do mundo é Satanás. E muitas vezes essas coisas vão se impregnando em nós. Muitas vezes festas, né, que o cristão dá, que no meio dessas festas tem canções que não deveriam ter numa casa de um cristão. Muitas vezes conversas que a gente se permite participar, onde tem piadas indecentes, né, e a gente muitas vezes está ali no meio, eu estava ali, né, e você fica rindo para aquilo. Comportamento, nós somos chamados a dar testemunho. A nossa vida, ela tem que ser o espelho de Cristo. Então há coisas que nos parece casual, mas que são muito graves e que a gente tem que se cuidar com isso. Nosso linguajar, a gente tem o cuidado de não falar palavrão. Gente, quantos cristãos falam palavrão? Ah, não, mas o meu temperamento, Deus sabe do meu temperamento. Quando eu fico nervoso aí, não tem... Isso não é álibi, isso não justifica. Porque Deus tem poder para transformar o nosso temperamento. Se a gente quiser, Deus transforma. Isso não é desculpa. Mais forte que o temperamento de Pedro, né? E ele foi um apóstolo de Cristo, tinha um temperamento, né, totalmente impulsivo. As músicas que ouvimos, né? Nosso comportamento. Quais as músicas que a gente tem ouvido, né? Às vezes você fala, cristão pode ouvir música do mundo? Claro que pode. Nem toda música que a gente ouve, acho que no mundo é ruim. Até porque existe a graça que é comum, que Deus dá a todas as pessoas. Mesmo aqueles que não são cristãos, eles têm a graça de Deus comum. Há a beleza de Deus espelhada nas pessoas, na sua criatividade. E há muita música boa que o cristão pode ouvir, que não vai ferir nada. Mas tem muita droga, tem muita porcaria. E creio, irmãos, existem músicas gospels que, se você for olhar a letra, tem verdadeiras heresias dentro dessas músicas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente precisa ser um pouco mais crítico, né? A nossa conduta moral é fundamental, não pode ser impregnada. Eu levei o meu carro hoje, o cara queria reprovar, dei 20 lá, resolvi na hora.
Gente, cristão não pode fazer isso. Eu levei o meu carro lá no ano passado, já está na época de levar de novo. O cara inventou um problema que não tinha no carro. Eu sabia que ele estava inventando porque ele queria dinheiro. E o velho homem fica lá, dá logo, tu vai voltar aí, vai perder outra manhã, pô, dá logo. O velho homem fica ali, né, gritando para você dar. E eu simplesmente falei, meu amigo, o que tiver errado aí, o senhor coloca que eu vou cumprir a exigência, não tem problema não. Aí ele mandou encostar o carro lá e ficou esperando eu ir lá. Eu falei, lá eu não vou. Fiquei perto lá da cabine onde entrega o documento e eu lá. Ele lá me esperando e eu lá olhando para ele. Eu falei, não vou dar dinheiro a ele. Quando ele viu que eu não ia, mandou a documentação e me chamaram. Eu falei, tá, qual é a exigência? Não teve não. Tá aqui o documento. Ele disse que não acendia o brake light. Quando eu cheguei em casa, olhei e estava acendendo. Coisas que eu não tinha como ver ali. Você está pisando no freio, você não tem como ir lá olhar. Ele criou a dificuldade. Mandou, amigo, eu volto aqui. Você pode botar a exigência, eu vou cumprir. Mas muito cristão faz isso, meu irmão. Chega lá, não, o que tem de mais? Ajudei a ele, abençoei, ainda uso o termo abençoei, né? Abençoei o irmãozinho lá com R$50 e resolvi o problema. Gente, o nosso testemunho, onde é que fica? Né? Gatonete, cristão com gatonete, pelo amor de Deus, o nosso testemunho. Né? As nossas contendas, eu falei isso em outro culto aqui. Casamento bom ou ruim não é avaliado por ter briga ou não. Todo casamento tem contenda, porque se os relacionamentos são profundos, vão aparecer as diferenças. Só que cristão não pode numa contenda xingar, gritar e as pessoas olharem, peraí, são evangélicos mesmo aquela casa? Meu Deus, não pode, gente. Onde está o nosso testemunho? O cristão tem que conduzir isso aí de outra forma. Precisa conduzir isso de uma forma cristã. Então a gente tem que ser muito cuidado com o testemunho que a gente está dando, irmãos. Os nossos posicionamentos em meio a conversas. Eu lembro uma vez, eu numa festa, e a gente conversando ali, um irmão que estava sempre no culto que eu fazia lá em Mesquita, eu gravei o rosto dele, sempre via ele. E no meio da conversa ali, a gente falando de problema no trabalho, ele falou, não, eu tenho problema com a menina no trabalho, mas eu já identifiquei o que é. Eu, puxa, irmão, o que é? É o meu signo que não bate com o dela. Eu fiquei da cor dessa parede, porque eu falei, gente, o que eu estou pregando naquele púlpito? Eu acho que eu estou falando grego. Eu fiquei tão mal que eu sentei do lado da minha esposa, ela percebeu, o que houve? Eu falei, acabei de ouvir isso. Ela falou, eu estou pregando ali todo domingo, gente, o que está adiantando subir naquele púlpito, meu Deus do céu? Mas irmãos, eu ouvi, acreditem. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma amiga minha que trabalhava num jornal, o nome dela era Sônia, ela era do grupo jovem da minha época, eu era católico. E uma vez eu perguntei, Sônia, eu tenho a maior curiosidade, como é que é feito esse negócio de horóscopo? Ela falou, Paulo, sabe como é que é feito lá no jornal? É o castigo de quem chega por último. Quem chegar mais atrasado tem que fazer o horóscopo, porque ninguém quer fazer isso. Todo dia é escolhido um para escrever o horóscopo lá. Então, como ninguém quer fazer, a gente combinou isso. Quem chegar mais atrasado vai fazer. E tem gente que não sai de casa sem ler aquilo, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente precisa ter postura, né? A nossa maneira de responder, ainda que a gente tenha, a nossa palavra, o nosso sim é sim, o não tem que ser não. Cristão, ele não pode dar a palavra e não cumprir. Cristão não pode dever e não pagar. Cristão não pode pegar emprestado e não devolver. A nossa conduta, a gente não pode, mas todo mundo faz isso, tá? Mas isso aí é despojo. Todo mundo tem despojo. Você vai trazer um para dentro da sua vida, da sua casa? Gente, a nossa responsabilidade é muito grande, porque não é problema meu só não, é problema de toda a igreja, é problema da minha casa, da minha família. Se eu não santificar a minha vida, eu estou levando o pecado para dentro da minha casa. Se eu não santificar a minha vida, eu estou manchando a igreja com pecado. Não que a gente não peque, irmãos. João diz, a gente peca, mas o pecado para nós é um tropeço, não é algo que fica na nossa vida, que a gente convive com ele a todo dia, se conforma com ele. Não pode. A gente não pode cometer o mesmo pecado todo dia e falar, bom, isso aí Deus sabe que eu já tentei, então dá para conciliar, né? Você é cristão, mas esse pecadinho é de estimação, Deus sabe que eu não consigo. Não pode. O pecado é algo que é pontual, ele acontece na nossa vida, a gente tropeça porque tem uma natureza humana decaída,
Mas o pecado ele não pode permanecer, ser algo que a gente vai conviver com ele no nosso dia a dia como uma prática. Pecado não pode ser prática na nossa vida de maneira nenhuma. Isso é despojo, não pode. A gente não pode praticar pecado. A gente tropeça, mas não pode praticar. Por que não pode praticar? Porque a gente não é mais escravo. Cristo nos libertou, nós não somos mais escravos de pecado. E o último despojo, para encerrar, o vazio espiritual. O mundo é um lugar que espiritualmente vazio. Tenta se encher de tantas coisas, crendices, filosofias, que não levam a lugar nenhum. E muitas vezes esse vazio espiritual, ele bate à nossa porta. E, irmãos, assim como uma dieta, né? Você não vai emagrecer de hoje para amanhã, falar, olha, eu estou com 150 quilos hoje, então hoje eu vou comer só alface e amanhã eu vou estar com 30. Não é assim. Você vai ter que passar um bom tempo mudando o seu comportamento, a sua maneira de viver, para isso ir acontecendo, assim como engordar. Eu não vou a um rodízio hoje e amanhecer com 200 quilos porque eu fui rodízio. Não é assim. A nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. O nosso pouco tempo de oração, o nosso pouco tempo de leitura da palavra, imediatamente você não vai perceber. Hoje, esses dias eu não tenho orado, não tenho lido, tu não vai perceber nada diferente, mas só que com o passar do tempo, vai criando um esfriamento espiritual em você. Aí você chega diante de Deus, puxa, eu estou orando, estou louvando, mas eu não estou sentindo. Por quê? Foi toda uma conduta vazia de oração, de leitura da palavra, de convivência com Deus. E para você retomar isso, você vai ter que buscar a Deus, buscar uma prática de oração e leitura da palavra, para isso ir acontecendo na sua vida. Não vai ser da noite para o dia. E a gente tem que ter esse cuidado, não deixar que o vazio espiritual ele tome conta da nossa vida, né? Porque se nós estamos vazios espiritualmente, isso vai afetar a nossa família e vai afetar o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, essa noite aqui na tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que essa palavra, Senhor, que nós sabemos que não voltará vazia, não volta vazia, ela já fez algo maravilhoso em nosso coração. Deus amado, Deus precisa nos falar todo dia acerca de tantas coisas que humanamente a gente nem se dá conta que está acontecendo, e a gente precisa de Deus, para Deus ir corrigindo, Deus ir tocando a nossa vida. E nós te agradecemos porque eu sei que essa palavra, Senhor, ao mesmo tempo que ela nos alerta, ela nos transforma. E eu creio, Senhor, que nós sairemos daqui nessa noite com uma outra visão, Senhor, com um desejo diferente no coração, na nossa mente. E eu te peço por essa palavra, renova nossos corações e nossas mentes, para que sejamos iguais a Cristo. Nos leve em segurança para os nossos lares, abençoa a nossa comunhão ali ao redor da cantina, e abençoa os nossos lares e nossas famílias, Senhor. Que os teus anjos estejam cuidando, Senhor, para que nenhuma seta maligna, Senhor, venha a se levantar dentro do nosso lar. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, o Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador nos abençoe, e que a sua bênção desça sobre nós e permaneça sempre. Amém. Antes de você sair, abençoe essa vida que Deus botou do seu lado aí essa noite.